Olá, está no ar o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, vamos saber como foi a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorreu simultaneamente nos 24 Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas de prevenção de acidentes para os marceneiros. Vamos também até Manaus conhecer o projeto Valente do TRT da 11ª Região, que busca proteger e valorizar o meio ambiente por meio da coleta e doação de papéis. E em Maceió, a rotina de uma servidora do TRT de Alagoas, que depois do trabalho se dedica a mais uma atividade: confeccionar objetos usando a técnica do patchwork. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora! A execução é a fase do processo em que o empregador deve pagar ao ex-empregado as verbas trabalhistas definidas pelo juiz. Mas nem sempre isso ocorre. O ganhou, mas não levou é uma realidade, principalmente porque algumas empresas fazem de tudo para não quitar as dívidas. Por isso, a Justiça do Trabalho promove todos os anos a Semana Nacional da Execução Trabalhista. É uma união de esforços para dar fim a milhares de processos. A 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista mobilizou magistrados e servidores dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho e varas trabalhistas de todo o país. Além de garantir o cumprimento das sentenças, a semana também teve o objetivo de buscar um entendimento entre as partes. As audiências na Justiça do Trabalho são primordiais. Nós temos muito mais audiências do que nos outros ramos do direito, porque nós temos aquela necessidade de concentração, de aproximação das partes. Mais de 100 mil pessoas foram atendidas nas mais de 33 mil audiências. Em todo o país, quase 700 milhões de reais foram arrecadados para solucionar conflitos trabalhistas. Desse valor, 472 milhões de reais são dos mais de 13 mil acordos homologados, 64 milhões de reais dos 580 leilões realizados e mais de 154 milhões de reais dos mais de 20 mil bloqueios efetivados no Bacenjude. Durante a semana, o Jornada acompanhou o multirão em alguns estados. Começamos com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que foi o TRT da região sul do país que mais solucionou conflitos por meio de bloqueios no Bacenjude. No estado, foram mais de 11 milhões de reais bloqueados por meio do sistema. Trabalhei numa empresa terceirizada, durante um tempo, e ela não pagou. O que aconteceu? Quem pagou foi o posto que foi contratado, E agora a gente está tentando ver se a gente consegue fazer com que a empresa pague a parte dela. O que esses trabalhadores têm em comum? A mesma vontade: solucionar os processos que estão em fase de execução há anos. No Rio Grande do Sul, esses trabalhadores foram atendidos pela Justiça do Trabalho durante a 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Entre os dias 21 e 25 de setembro, a Justiça do Trabalho gaúcha homologou mais de 24 milhões de reais em acordos, o que resultou no recolhimento previdenciário de mais de 186 mil reais e no recolhimento fiscal de quase 136 mil reais. A Semana da Execução beneficiou o seu Derli. Saiu o acordo, graças a Deus. Depois de 15 anos saiu. O que nós fazemos, então, com a Semana Anual da Execução Trabalhista é concentrar esses esforços e também mostrar para a sociedade que nós estamos preocupados com essas dificuldades que nós enfrentamos, mas, ao mesmo tempo, sensibilizar os devedores de que eles também são, um entrave, ou pelo menos eles também nos trazem dificuldades para alcançar melhores resultados. Vamos agora até Salvador, saber com a repórter Caroline Anache como foi a Semana Nacional de Execução Trabalhista no estado da Bahia.
Das 716 audiências realizadas no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, 239 tiveram êxito. Mais de 11 milhões de reais foram arrecadados para quitar dívidas trabalhistas. O processo de Carlos contra o ex-patrão se arrastava há 6 meses na Justiça. Com a conciliação, em alguns minutos, um acordo foi firmado. Eu achei eficiente, a gente entrou em acordo e, pela minha parte, eu fiquei satisfeito. Uma boa, né, que a gente venha chegar a um acordo, né, para que não fique demorando essas coisas, né, e com o acordo fica muito mais rápido, fica mais amigável, né. Uma das formas de acelerar o pagamento dessas dívidas trabalhistas é por meio do leilão. Aqui na Bahia aconteceu em Feira de Santana, Itabuna e Salvador, com 319 lotes disponíveis. Entre os mais inusitados estavam 23 vacas leiteiras no valor de R$ 115 mil, 6 urnas funerárias avaliadas em quase R$ 6 mil e mais de 3 mil litros de cachaça branca avaliados em mais de R$ 10 mil. Dos lotes oferecidos, 72 foram arrematados, arrecadando mais de R$ 670 mil nos 3 leilões. Este ano, o TRT da Bahia inovou na forma de conduzir as audiências com a inauguração de uma sala diferenciada. Pode ver que as paredes são verdes, que é uma cor que tende a deixar as pessoas mais calmas. Isso prepara meio que o espírito para poder, né, entrar nesse clima da conciliação. A mesa redonda que acolhe mais as pessoas, põe elas, ao invés de botar frente a frente, como a mesa retangular tradicional, ela bota as pessoas lado a lado, simbolizando que é ali um momento de tentar todo mundo se unir para construir uma alternativa, uma situação de conciliação. Durante a Semana da Execução Trabalhista, também ficou decidido em audiência global que o valor da venda do Hospital Espanhol, um dos maiores do estado, vai garantir o pagamento de processos devidos pela instituição. Aproximadamente 2.500 trabalhadores serão contemplados com a execução. Vamos agora até Minas Gerais. De Belo Horizonte, as informações do repórter André Salles. 105 milhões de reais. Este foi o valor arrecadado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Juízes da primeira e da segunda instâncias concentraram esforços para garantir o cumprimento das sentenças e direitos trabalhistas, como os do Felipe. Muito bom a conciliação, porque termina logo com o processo, bom para mim, bom para a reclamada. A gente consegue pôr fim em vários processos, né, que estão com divergências de cálculos, às vezes muito grandes, que poderia até onerar mais a execução. Ao todo, foram realizadas cerca de 8 mil audiências na primeira e na segunda instâncias, com quase 30 mil pessoas atendidas. Houve também um leilão de bens penhorados de empresas devedoras em processos trabalhistas. A arrecadação para quitar dívidas com trabalhadores foi de cerca de 34 milhões de reais. Números que mostram o esforço do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais para o cumprimento daquilo que foi definido em sentença. Quando você tem uma ação coletiva dessa natureza, envolvendo o Brasil todo, né? Envolvendo todos os juízes trabalhistas, então isso é claro que tem uma importância fundamental, porque a gente separa todos os processos de execução e dedica uma semana inteira a eles, entendeu? Fica exclusivamente dedicado a eles essa semana, todas as varas, todos os órgãos envolvidos. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Um vendedor da Ricardo Eletro vai receber R$ 15 mil de indenização por danos morais por ter sido acusado de furtar uma televisão. A decisão é da Terceira Vara do Trabalho de Brasília. Na ação, o vendedor relatou que já vinha sendo perseguido pelo gerente, que o advertia por reclamações inexistentes de clientes, retardava a liberação de produtos vendidos por ele e ainda o destratava na presença de outros empregados. Para a Justiça do Trabalho, todo o assédio moral traz desconfortos emocionais ao empregado, atingindo valores essenciais que compõem os direitos de personalidade de cada um. O TRT do Paraná condenou a loja de departamentos Avan, em Curitiba, a indenizar em R$ 30 mil uma operadora de caixa demitida 11 dias depois de voltar de licença saúde para tratamento de câncer. Segundo testemunhas, cuidados médicos como não pegar peso não foram autorizados pela chefia e ela acabou sendo demitida. Ao analisar o caso, o TRT concluiu que a dispensa foi discriminatória. Cabe recurso da decisão.
A segunda vara do trabalho de Ji-Paraná condenou a empresa Casa Alta Construções a pagar R$15 mil em indenização por danos morais a um trabalhador que desenvolveu dermatite de contato, doença ocupacional causada pelo contato direto com um desmoldante químico. O INSS confirmou que o conjunto de produtos químicos presentes desencadeou a reação alérgica. Testemunhas relataram ainda que o produto desmoldante ficava impregnado nos uniformes mesmo depois de lavados. As partes podem recorrer da decisão. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas de prevenção de acidentes para marceneiros. E ainda hoje você vai conhecer o programa de qualidade de vida do TST. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, e o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, assinaram um acordo de cooperação técnica. O objetivo é estabelecer serviços de operação conjunta entre o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE-JT, e o Sistema de Controle Processual do Ministério Público do Trabalho, o MPT Digital, nos TRTs e nas Procuradorias Regionais do Trabalho. Em Belo Horizonte, o TRT de Minas Gerais realizou o segundo seminário sobre saúde e segurança no trabalho rural. O objetivo foi conscientizar empregados e trabalhadores sobre a prevenção de acidentes de trabalho no ambiente rural. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no TRT da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima. Durante a visita à sede do regional em Manaus, o ministro avaliou a gestão administrativa e judiciária. Quem trabalha em marcenaria precisa redobrar os cuidados para evitar acidentes, manusear corretamente a máquina de corte e usar os equipamentos de proteção são medidas essenciais para preservar a saúde do trabalhador. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, trazemos essas e outras orientações. Veja só. Meu nome é Eduardo Freitas, sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. E hoje eu estou com o Carlisson, que é marceneiro há mais de 30 anos, e iremos tirar algumas dúvidas sobre as questões que envolvem a segurança do trabalho em seu ambiente laboral. Eduardo, a pergunta que eu tenho é, nesses cabos, o que eu posso melhorar para não ficar exposto no meio da marcenaria, né? Não é recomendado deixar nenhum objeto que possa causar quedas, ou a tropeções, escorregões. Então eu sugiro que toda essa fiação ela seja instalada de forma aérea. É passar através de canaletas, eletrodutos ou eletrocalhas, fazendo com que suas tomadas fiquem expostas em cima das máquinas e evitando com que as mesmas fiquem espalhadas ao chão. É importante observar as características de segurança da máquina, né? Toda máquina elas devem possuir os seus sistemas de proteção coletiva. É importante também observar questões como o aterramento elétrico da máquina, a posição dos botões que ligam e desligam a máquina. Esses botões eles precisam ficar próximos a você para que você consiga alcançá-los sem nenhum problema. O uso do EPI também é muito importante. No caso específico dessa máquina, é recomendado que seja utilizado o protetor facial, porque além de proteger os seus olhos, ele vai proteger toda a sua face, né? Se porventura ocorrer o rompimento de uma partícula que possa atingir a sua face, os seus olhos. Como é uma máquina que produz poeira, né? É recomendado também que seja utilizado a máscara, uma máscara para pó, né? Ela vai evitar com que você inale essa poeira e possa ter algum problema futuro de saúde. Na execução das atividades que envolvam esse barulho excessivo, esse ruído excessivo, é fundamental utilizar o protetor auricular, que pode ser aquele de inserção ou aquele tipo concha. Além, é claro, do avental de raspa,
para essa máquina, que evita também com que alguma partícula que seja projetada no momento do corte atinja o seu tórax, causando algum tipo de lesão. Na marcenaria a gente tem um costume de tirar o pó da roupa com compressor de ar. É correto isso? É um procedimento muito comum em marcenarias, mas que pode gerar consequências graves. Dentre elas, se o ar comprimido for aplicado na face e próximo aos ouvidos, pode causar o rompimento do tímpano, pode causar o deslocamento da retina e, em situações extremas, em situações mais graves, pode causar até a morte. Espero que você possa adotar as medidas no seu ambiente de trabalho, né? E que desta forma você possa desenvolver as suas atividades sem sofrer acidentes. Proteger e valorizar o meio ambiente de trabalho por meio da coleta e doações de papéis. Esse é o objetivo do Projeto Valente, coordenado pela Seção de Gestão Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, com sede em Manaus. Além de desenvolver ações socioeducativas sobre reciclagem e uso correto do papel, o projeto também tem despertado cada vez mais nos servidores atitudes responsáveis com o meio ambiente. Quem trabalha no setor de limpeza no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em Manaus sabe que os papéis e papelões descartados pelos servidores devem ser recolhidos e separados do lixo comum. O trabalho é realizado no tribunal desde que o Projeto Valente foi idealizado no ano 2000 para contribuir com o equilíbrio da biodiversidade. A ideia surgiu a partir da percepção realmente de que muito papel, né, era jogado no lixo, era descartado, sem o devido destino. Então nós pensamos em unir a questão do meio ambiente, o reaproveitamento desse papel, com uma questão social. A reciclagem se intensificou a partir de 2006, quando o Projeto Valente ganhou mais relevância com o Decreto Federal 5.940, que instituiu a separação de resíduos recicláveis descartados pela Administração Pública Federal e a destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Atualmente, o papel e papelão recolhidos ficam nesses contêineres, até os coletores de uma cooperativa de reciclagem em Manaus aparecerem. Toda semana, eles dão uma nova utilidade ao que foi descartado. O papel A4, ele é imprensado, vai para a fábrica e volta para o mercado em forma de papel higiênico. O papelão, ele também é imprensado, vai para a fábrica e volta ao mercado como caixas e embalagens. O trabalho de reciclagem sustenta 108 famílias de Manaus e ajuda a conservar não só a cidade e a natureza, mas também o ambiente de trabalho, que é supervisionado desde 2013 pela Denise, servidora da Seção de Gestão Socioambiental do Tribunal. A nossa presença na sala, a nossa procura de captar pessoas dentro de cada sessão que se identificavam com a causa de sustentabilidade para ser o agente ambiental. É por isso que esta técnica judiciária pensa em sustentabilidade na elaboração dos editais, no acompanhamento das licitações e na cobrança do cumprimento dos contratos de prestação de serviços das empresas contratadas pelo tribunal. Nós priorizamos as compras e aquisições do TRT para produtos que obedeçam às regras de sustentabilidade, ao guia de sustentabilidade do CSJT e determinações do IBAMA, CONAMA e órgãos correlatos. Os benefícios foram percebidos logo de imediato. Por causa do projeto, o consumo de papel e papelão diminuiu na Justiça do Trabalho do Estado. E foi assim até 2011. O mesmo não aconteceu nos últimos 3 anos. O consumo subiu de 8.910 toneladas em 2012 para 15.865 toneladas em 2013. Em 2014, o volume subiu para mais de 28 mil toneladas. Ou seja, nesse período, o consumo mais que triplicou. Agora, por que isso aconteceu se as varas do trabalho e o TRT aderiram ao PJE, o processo judicial eletrônico? Bom, existe uma explicação e o consumo não está relacionado à falta de conscientização do servidor.
A demanda de papelão no TRT-11 aumentou por força da inauguração do edifício sede, que todo o material e que os móveis vieram embalados foi destinado à cooperativa e a equipamentos de informática. Nós tivemos bastante caixas de equipamento de informática. Nós percebemos uma conscientização muito maior, né, dos próprios servidores mesmo, né? A gente tinha que fazer um trabalho muito mais forte, muito mais incisivo para trazer esse servidor para se engajar nesse objetivo. E agora não. A gente percebe que os servidores, até os mais novos, esses que estão recém-possados, eles já vêm com essa consciência, né? E os servidores que já estão aqui há mais tempo, a gente percebe que eles já têm essa consciência também. No próximo bloco, Programa de Qualidade de Vida do TST busca proporcionar condições adequadas ao bom desempenho dos servidores. E mais, a jornada extra de uma servidora do TRT de Alagoas que se dedica à confecção de peças em patchwork. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT do Rio de Janeiro publicou na página do Facebook a série 5 Coisas sobre Trabalho Infantil. Lá é possível saber o que é trabalho infantil, quais são os problemas que ele provoca na vida das crianças, como combater esse mal, dentre outras informações. Para saber mais, acesse facebook.com/trtrj.oficial. Imagine ter no ambiente de trabalho um berçário para as mães deixarem os filhos, programas de atenção à saúde, oficinas de músicas e até prêmios para quem mais se destaca. No Tribunal Superior do Trabalho, isso é realidade. Conheça agora o Programa de Qualidade de Vida do TST. A rotina da futura mamãe é puxada. A cada dia que a barriga cresce, a ansiedade aumenta e o cansaço também. E foi para ajudar nessa fase tão importante da vida que o Tribunal Superior do Trabalho criou o programa de apoio para a servidora gestante. Eu acho um privilégio ter isso no meu local de trabalho, porque eu não preciso me deslocar até um serviço médico, um hospital, né? Que a gente chega lá, é cheio, tem fila. E depois que o neném nasce? O berçário ele funciona em 2 horários, né? Nós temos 60 vagas que são divididas, 30 para manhã e 30 para tarde. Ele foi criado para ter dar uma tranquilidade para essa servidora ou para esse servidor. Marina deixa Giovana e Isabela no berçário do TST todos os dias à tarde. E sempre que possível, passa aqui para ver como estão as filhas e amamentar. Tive bastante estímulo da pediatra delas e chegando aqui, eles me orientaram que a amamentação era livre demanda. A hora que elas quiserem, eu posso vir. Durante o período da gravidez, depois do nascimento do filho e até que a criança complete 12 anos, todos têm acompanhamento odontológico no TST. Aqui, a saúde é prioridade. Os servidores são convocados para realizarem exames periódicos a cada 2 anos. E que tal fazer uma caminhada solidária? Todo ano, o programa TST em Movimento convida os trabalhadores do tribunal a se reunirem e fazerem exercício físico. Quem participa da atividade faz doações, que são distribuídas para instituições de caridade. E durante todo o ano, são várias palestras, aulas de dança, de defesa pessoal e ginástica laboral para todos. Os servidores do TST podem ser premiados. O servidor de mérito é destinado ao trabalhador que se destaca pela competência, tempo de serviço e dedicação. Tenta fazer o melhor para, no caso meu que atendo ao usuário, sempre procuro fazer o melhor para o usuário, né? Sabe, sair satisfeito com o meu atendimento, tudo. Então acho que tem um mérito agora aqui com esse prêmio. Mas e aqueles que estão perto de se aposentar? Esses também recebem atenção especial pelo programa Olhar Adiante. Em 10 encontros, o servidor aprende mais sobre aposentadoria, orçamento, envelhecimento, saúde e gerenciamento do tempo. O tribunal me ajudou, junto com esse programa Olhar Adiante, com todo o carinho que foi preparado, me ajudou a me situar o Ana carreira e o Ana Lúcia pós-carreira. Então, sei que vou enfrentar muitos desafios. Foi fundamental isso para o tribunal, abrir os meus olhos e dizer, olha, você não está sendo obrigada a se aposentar, mas no momento que você se aposenta,
está abrindo um leque de situações para você também lá fora. Todas essas ações fazem parte do programa Qualidade de Vida do TST e pretendem melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. De analista judiciária a quilteira. Depois do trabalho, uma servidora do TRT de Alagoas se dedica a mais uma atividade: confeccionar objetos usando a técnica do patchwork. Apaixonada pela segunda profissão, Mônica viaja todos os anos para vários estados para aperfeiçoar a técnica. É o que você confere agora no quadro Jornada Extra. Mônica é servidora no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas. Ela atua na assessoria jurídico-administrativa do tribunal, na capital Maceió. Durante toda a jornada de trabalho, Mônica analisa processos e emite pareceres. E depois de tanto trabalho, é hora de ir para casa. E lá ela se prepara para mais uma jornada extra. Em casa, Mônica se transforma em uma quilteira, termo usado para caracterizar pessoas que utilizam a técnica do patchwork para confeccionar diversos objetos, como, por exemplo, bolsas, cobertas e almofadas. Mônica aprendeu crochê aos 8 anos com a mãe. De lá para cá foi aprendendo outras técnicas de costura até chegar no patchwork, que virou paixão. Sou apaixonada pelos meus tecidos, né? Paixão essa que já começou em 2008. Quando eu comecei a fazer cursos pela internet, que até não acreditavam que podia dar certo, mas, para minha surpresa, deu. E o que antes era apenas um hobby, hoje também se transformou em artigos de venda. Eu tenho meu caderninho onde eu anoto as encomendas e aí, diariamente, quando chego em casa, eu deixo alguma coisa cortada para no outro dia sempre costurar. Primeiro eu corto tudo, deixo os moldes tudo pronto, depois eu costuro. Todo ano ela não perde o compromisso. Mônica viaja para Gramado e São Paulo para se especializar nas feiras de patchwork. Todo ano em São Paulo e em Gramado existem as melhores feiras no Brasil. Então é para lá que a gente faz cursos, compra material, compra acessórios novos, muita coisa que vem, que é importada também, que traz. E é interessante demais por causa da troca que existe entre as amigas. A gente sempre se reúne no mesmo local para trocar ideias. E para a servidora do TRT da 19ª Região, confeccionar esses objetos depois do trabalho é uma forma de relaxar. Eu trabalho numa área que exige muita dedicação, muito estudo, muito cuidado no trabalho. Então, quando eu chego em casa, é uma forma de relaxar realmente, né? De desestressar. Aqui eu esqueço que tem que analisar processo, que tem prazos para ser cumpridos. Aqui eu realmente relaxo. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.